querida igreja, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está aí com a sua família. Tenho recebido fotos, palavras de ânimo para que a nossa quarta-feira continue ainda sendo o nosso culto de adoração, de louvor e de estudo da palavra principalmente. Nós veremos os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes. Que Deus te dê força, que o seu coração e a sua mente estejam mais do que abertos. Estejam realmente livres para que Deus não apenas concentre a sua mente, mas coordene o seu coração nesse tempo em família que vamos abrir a sua palavra. Quero orar por você, quero agradecer essa oportunidade de servir via online a sua vida, a nossa igreja, igreja comunidade da família. A cada semana eu vejo mais gente se vinculando a esse culto, a esse tempo de estudo. Que Deus te fortaleça, que a nossa presença física seja experimentada, igual nós fazemos toda quarta, aí hoje na sua casa, mas principalmente no seu coração. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, porque temos o rico privilégio de estarmos juntos. Vivemos num país onde a tua palavra tem liberdade, e queremos nessa hora, através da reflexão, do estudo, do empenho das nossas mentes e atenções, te agradar, te servir. Ache em nós aquela palavra de gratidão e louvor que temos separado para hoje à noite. Obrigado pelos irmãos que nos ajudam a produzir este material. Obrigado pela liderança da igreja, que eu tenho certeza está orando pela tua igreja. Te agradecemos e te louvamos pela vida do pastor Zé, da Tereza, de todos os pastores da nossa igreja, Larissa, e os pastores não ordenados que nos ajudam a cuidar do teu povo. E agora que vamos abrir a tua palavra, que este cuidado e este empenho dos nossos irmãos venham em forma também de estudo, de disciplina atenciosa, de mente e coração. Abençoa cada casa que está aqui vinculada, atenta. Tira o cansaço, tira a vergonha, tira o medo, tira todo e qualquer empecilho, para que os nossos pensamentos sejam levados a Cristo Jesus. Que o Senhor da igreja nos fale e nos ensine nessa hora a respeito da tua boa e santa vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos hoje ao quarto estudo da série Juízes, Confusão e Graça. Hoje nós vamos fazer uma abordagem do capítulo 6 ao capítulo 8. Eu imagino que essa altura do estudo, aquele ciclo do livro de Juízes já esteja registrado na sua mente. Aquele ciclo que na semana passada eu ainda coloquei como Juízes, o S como destaque. Um ciclo que começa na sujeira que o povo tem de postura ao não agradar e viver para um Deus santo. Essa sujeira leva à ira e à severidade de Deus. A severidade de Deus leva à servidão diante de outros povos e da opressão que os povos faziam sobre Israel. Essa opressão e servidão fazia com que o povo levantasse diante de Deus uma súplica. Essa súplica era ouvida por Deus e trazia o seu socorro na pessoa de um juiz, e como vimos no último estudo, de uma juíza. Esse juiz, agindo pela mão de Deus, trazia ao povo a paz em forma de sossego. Quando esse juiz morria ou saía de cena, a tendência era o povo voltar a se desviar para a sujeira numa postura ruim de safadeza. Então o nosso ciclo é sujeira, severidade, servidão, súplica, socorro, sossego e safadeza, infelizmente. E quando nós chegamos aqui no capítulo 6, o texto em português ele é muito rico, porque ele começa com a expressão de novo. Vamos ler os 3 primeiros versos. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região
a leste deles as invadiam. Então veja que o texto começa dizendo, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Como o Senhor reprova, a gente entende a idolatria que o seu povo se apaixonava pelos falsos deuses e ia adorar e ia ser fiel a esses falsos deuses. O que me assusta é a expressão que está colocada aqui, de novo. Já é a quarta, quinta vez que o ciclo de juízes gira, e agora por 7 anos, diz o verso de número 1, por 7 anos os midianitas, midianita é um povo casca grossa, e eles vêm com um sofrimento agudo, porque eles lideram os amalequitas e os outros povos da região. Não são só os midianitas, e eles vêm e eles saqueiam e eles matam tudo. Israel vai se empobrecendo de uma maneira absurda. Nós vamos ver no texto que Israel vai se esconder agora nas cavernas, nas montanhas. Aquele povo chamado por Deus para liderar e dirigir, agora está sendo dirigido e agora está sendo escanteado. A aflição é tão grande que o texto fala de 7 anos, ou seja, um tempo todo de plantação, de entre safra, 7 como símbolo de uma completude no meio do povo de Deus. E então eles vão clamar de uma maneira absurda, verso de número 7. Quando os israelitas clamaram por causa de Midian, nós entramos no período da súplica do ciclo. E aqui agora começa a beleza do texto e da ação de Deus. Porque diferente dos outros ciclos, quando Deus, logo depois de ouvir a súplica do povo, levantava o quê? Levantava um juiz, um guerreiro para ir lá e dirigir o povo. Aqui os versos de número 8 e 9 dizem que diferente de Deus levantar um juiz, Deus levantou para aquele povo um profeta. É isso mesmo, não diz o nome do profeta, é um profeta anônimo, mas diz que Deus lhes enviou um profeta que lembrou a eles o que Deus fez, tirando-os do Egito, tirando-os da terra da escravidão, mostrando o seu poder, livrando dos seus opressores, expulsando os opressores, dando a terra a este povo. Mas este povo, em vez de adorar ao Senhor, foi adorar os falsos deuses. É interessante Deus levantar, depois do clamor, não um juiz, mas um profeta. Porque o que aquele povo agora não está precisando é de um guerreiro, é de um libertador. O que aquele povo está precisando agora é de um corregedor, de um exortador. Não podemos ser ingênuos, irmãos, de achar que esse profeta falou uma vez só em um lugar. Não, podemos entender que ele andou a terra de Israel, levou um tempo esse trabalho e essa missão, falou para que todo mundo tivesse consciência do que estava acontecendo, que mais uma vez o ciclo estava girando por desobediência, por esquecimento ou alienação à vontade de Deus. Eu vejo aqui de uma maneira muito nítida que Deus está dizendo: vocês não aprenderam a lição. E vocês, em vez de terem um coração arrependido, vocês estão tendo apenas remorso. Porque se houvesse arrependimento de fato, Deus já teria levantado um juiz. E Deus não levanta um juiz, e sim um profeta, porque Deus precisa ler arrependimento verdadeiro no coração deles. Aqui, queridos, se faz necessário pontuarmos. O arrependimento no coração do povo de Deus é quando o povo olha para aquilo que os levou ao sofrimento e a causa maior do seu sofrimento vem à tona. E esse povo quer uma nova postura, eles não querem o motivo que os fez sofrer. Agora, o remorso é aquilo que os dois sentimentos têm como base a tristeza, o arrependimento e o remorso. Mas o remorso, ele existe por causa das consequências do erro. Então, como um estudante
que se arrepende de não ter estudado e ele entende que ele precisa mudar a postura, e o estudante que simplesmente foi pego com a cola. Então ele não tem arrependimento de não ter estudado, ele simplesmente tem remorso frente às consequências do seu erro. No arrependimento existe uma consciência clara de se ofender a Deus, de ter sido ingrato diante de Deus, de ter se desviado dos caminhos de Deus, de ter tido uma apostasia. Eu me lembro da parábola do filho que foi viver longe do pai, o chamado filho pródigo, porque quando aquele moço está sofrendo, ele tem uma consciência do que ele fez para com o pai. E quando ele analisa o seu erro, ele diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ou seja, o arrependimento nos leva à consciência de termos ido contra a vontade de Deus. E o remorso? O remorso não. O remorso, eu simplesmente olho para a consequência do meu erro. Não quer dizer que eu estou olhando a causa do meu erro. E aqui é muito lindo, porque Deus levanta um profeta para que este profeta leve o povo à base do seu sofrimento. Eles não estavam sofrendo por causa de Midian, dos midianitas. Eles estavam sofrendo porque haviam abandonado a Deus. E Deus gera esse arrependimento, trazendo, eu quero pensar até que o socorro verdadeiro não vem por causa de um guerreiro. Vem porque o povo reconhece que falhou com Deus. E aí esse povo olha para um Deus. Está a graça sempre quebrando o ciclo do erro. Porque nós vemos um Deus que age em favor mesmo antes do arrependimento. Antes que esse povo analisasse a causa daquilo que os levou a ferir e confrontar o coração do Senhor, mais do que os midianitas, esse povo tem que entender que há um Deus nos altos céus que olha com graça para eles antes deles se arrependerem. Isso é a salvação do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós ainda éramos pecadores, no sentido de confrontar a misericórdia de Deus, de não dar bola para o valor e para a santidade de Deus. Você que é mais arminiano, wesleyano, você vai entender o conceito que o Wesley chama de graça preveniente. Graça preveniente é essa graça de Deus que está a nosso favor antes mesmo de reconhecermos que somos pecadores. Nós nos arrependemos porque Ele iniciou sua obra salvadora em graça por nós. E Deus sempre agiu assim na história, e até que Cristo volte, o seu Espírito sempre estará nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo da vontade de Deus sobre nós. E é nesse momento que Deus vê que depois do trabalho do profeta, aquele povo realmente percebe que precisa dar ouvidos a Deus, que precisa estar atento à vontade de Deus. Aí depois desse sentimento estar presente no coração do povo, Deus levanta um guerreiro. E, meus queridos, um dos guerreiros, um dos juízes mais famosos, não apenas no livro de Juízes, mas por toda a história da revelação de Deus, Deus levanta Gideão. E vale a pena a pergunta: quem é Gideão? Gideão, ao meu modo de ver, era um guerreiro em formação. Nós temos aqui uma das histórias mais completas de um dos juízes, porque eu vejo Deus trabalhando nele de dentro para fora. Gideão era filho de Joás. Joás era do clã de Abiezer, de onde vêm os Abiezeritas. É uma tribo um clã pouco falado, uma família pequena, mas ele era da grandiosa tribo de Manassés. Nós vamos ver isso em Juízes, capítulo 6, versos 11 e 15. O nome de Gideão significa lenhador, ou seja, alguém que trabalha, alguém que dispõe, alguém que põe a mão na massa. Ele também depois, na sua história, vai ser conhecido como Jerubaal, que significa que Baal lute, contenda contra Gideão.
E depois nós já vamos ver essa história. Mais à frente, em 2 Samuel, o nome dele vai aparecer ainda como Jerubbesete, que significa a mesma coisa de Jerubaal. Mas como lá em Samuel o povo está em santidade, que não quer nem falar, detesta tanto que não quer nem falar o nome de Baal, eles mudam o seu nome de Jerubaal para Jerubbesete, que seria alguma coisa como deixa o vergonhoso, deixa aquele que a gente não nomina, deixa o nojento lutar contra ele. Então Gideão, ele aparece durante a história nesses 3 capítulos, capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes. São 3 capítulos bem descritivos, não apenas da sua história, mas de como Deus usou Gideão na história de Israel. No capítulo 6, nós vamos ver Gideão sendo chamado pelo anjo do Senhor, e nós já vamos ver esse anjo. Depois nós vemos Gideão, ainda no capítulo 6, trabalhando essa questão da adoração e dos altares diante de Deus. E nós vamos ver Gideão confirmando a sua convocação para ser um guerreiro de Deus, ser um juiz de Israel, buscando conhecer e provar quem é esse Deus. É um texto muito conhecido. No capítulo 7 nós vemos ele formando o exército para aquela que seria a sua maior batalha enquanto um juiz de Deus. Ainda no capítulo 7 a gente vê a batalha contra os midianitas, seus maiores adversários, acontecendo. Depois, no capítulo 8, nós vemos uma continuação delicada da história de Gideão e o fim da sua história de vida. E eu chamo isso como se fosse um semáforo, você já vai ver por quê. Mas eu queria que nós lêssemos e entendêssemos os capítulos de 6 a 8 com uma seguinte pergunta na cabeça. E a minha oração é que você esteja fazendo o estudo e o Espírito Santo trabalhando essa pergunta no seu coração. Quais os perigos que o sucesso pode trazer a um homem ou uma mulher de Deus? O perigo do sucesso, qual seria? O sucesso é algo bom, é algo tão buscado pelas pessoas, mas será que ele traz consigo algum malefício? E eu quero pensar, meus queridos, que independente de onde você tenha começado a sua vida com Deus, de quando e de que momento, e independente de como você termina a sua jornada, independente do tamanho do êxito, do sucesso, da projeção que você conquistou diante de Deus e das pessoas sobre sua influência, sempre o sucesso não é só alegria. O sucesso traz com ele alguns desafios. Você tem que tomar muito cuidado também com quando atingir um êxito, a satisfação consigo mesmo. Isso pode trazer um incômodo e uma insatisfação contínua, porque você atingiu um patamar bom, ou pode trazer uma satisfação tão grande consigo que te acomode. O sucesso, ele pode trazer orgulho. O sucesso pode trazer arrogância, a falta de humildade, o excesso de confiança em si mesmo. Pessoas que conquistaram muito do que queriam, muito sucesso, muito êxito, chegaram a ter um problema com insatisfação, seja consigo mesmo, seja uma espécie de desespero por não esperar mais nada de bom da vida ou de outros objetivos. A pessoa que atingiu o sucesso, ela pode se confundir nos seus valores, nas suas prioridades, nos relacionamentos mais profundos, ou seja, estar numa posição de tamanho êxito, que agora confunda quem são os bons e verdadeiros amigos e quem são as pessoas que às vezes Deus vai usar para nos criticar e nos desafiar a olhar para dentro com mais humildade. Eu me lembro daquele famoso tenista, o Guga Kirten, e da relação dele com o seu técnico, que era alguém que o acompanhava desde a infância, e eles tiveram um rompimento quando o Guga chegou no seu ponto máximo. E ele, em vez de continuar com o Larry, tentou outros técnicos. A sua biografia
está narrada num livro chamado Ninguém Vence Sozinho, e eu pensei muito enquanto eu olhava para a biografia de Gideão. Fica com essa pergunta: quais os perigos que o sucesso pode trazer? E no final desse estudo nós vamos revisitar. Gideão, um guerreiro diferente de tantos, porque quando ele aparece aqui no verso de número 12, quando o povo está com o coração um pouco mais voltado para Deus, e no meio desse coração voltado, diz que Deus vai buscar uma pessoa, Deus vai buscar o seu juiz, Deus vai buscar o seu guerreiro, e o verso 12 diz que então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha, meus queridos, quando nós olhamos a formação da história de Gideão, quando Gideão aparece no meio do povo de Deus, a primeira coisa que o anjo diz aqui é: o Senhor é contigo. Mas Gideão não acredita nisso. Vamos focar um pouco alguns desses pontos. Porque Midian está oprimindo a Israel. E agora, quando o anjo diz para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, nesta frase, Gideão vê dois grandes problemas. Ele fala: não, de jeito nenhum, Deus não está comigo. Deus abandonou o seu povo. Deus não é mais aquele Deus que os nossos pais nos contaram. Olha que visão interessante desse guerreiro. Porque ele diz: onde está esse Deus que fez todas as suas maravilhas? Não foi o Senhor que nos tirou? Agora, cadê esse Deus? Deus não é comigo, não. Amados irmãos, quantas vezes nós questionamos a presença e a direção de Deus, não por causa dos bons testemunhos de Deus, mas porque nós não estamos vendo a boa mão do Senhor agir como nos contaram. E Gideão é muito rico isso, porque ele tinha uma noção do Deus que enviou as 10 pragas, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que parou o Rio Jordão para que o povo atravessasse. E o anjo não fica fazendo um debate teológico com Gideão. O que eu acho mais fascinante é a resposta do verso de número 14, porque diz que o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? É lindo, porque o Senhor e o anjo do Senhor está dizendo: Gideão, você quer ver Deus? Então vai trabalhar. Você quer ver Deus agir? Então seja parte da solução do problema. Você quer ver onde está aquele Deus grande? Então receba a convocação do Senhor. Eu acho lindo, meus irmãos. Porque se Gideão quer descobrir onde está Deus, o anjo está ensinando Gideão, dizendo: guerreiro, você é parte dessa resposta. Se você quer saber onde Deus está, levante e faça você a vontade do Senhor, porque você vai ver Deus agir quando você assumir que você é parte da solução. E isso traz um problema novo para Gideão. Porque ver Deus agir é olhar para dentro de mim e ver quão pequeno eu sou. Está aqui um segundo problema, como eu disse, porque quando o anjo saudou, aqui no verso 2, o anjo saudou Gideão dizendo: poderoso guerreiro. E quando a gente olha a cena, Gideão está escondido no lagar malhando trigo. Ele deve ter recolhido um pouco de trigo para sua família, que os midianitas ainda não tinham saqueado a lavoura. O lagar, como eu já disse algumas vezes na igreja, é lugar de pisar a uva para fazer o vinho, o vinagre, os sucos, mas ele está malhando trigo. Por quê? Porque aquilo é alto e ele está escondido.
Ele é um lavrador que está simplesmente tentando ajudar a sua família. Como ele pode ser chamado aqui de poderoso, de valente guerreiro? Ele nunca foi numa luta, numa guerra, numa batalha. E é muito interessante pensarmos que lá no verso 15, ele ainda vai dizer: como é que eu posso libertar Israel? O meu clã, a minha família é a menos importante da nossa própria tribo, a tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu sou o menor dos menores entre os menores. Como é que eu poderia ser um poderoso guerreiro? Gideão começa bem. Ele começa a sua jornada de guerreiro, de juiz, de homem, de gente levantada por Deus, tendo consciência da sua pequenez. E isso é muito bom, porque ele não olha para as suas forças, para as suas capacidades, e aqui ele vai ter que considerar quem é que o está chamando, quem é que o está convocando. Se ele se torna um poderoso guerreiro, se ele se torna um valente como homem, mulher, como povo de Deus, essa valentia vem não de si mesmo, mas daquele que o está arregimentando, desse Deus que pega pessoas frágeis e faz coisas lindas. É lindo vermos, queridos, que Gideão começa a sua jornada com essa consciência. Eu mesmo não sou ninguém. Mas aquele que está me convocando, aquele que está me chamando para batalhas, é essa palavra que o anjo está colocando no coração de Gideão. Realmente, você pode ser pequeno, mas você se torna poderoso na mão do Deus que te levanta e te comissiona e te envia para uma batalha. Em mim mesmo não sou ninguém, mas se eu colocar a minha pequenez, a minha fragilidade, a minha família, a minha história, nas mãos daquele que é poderoso, daquele que preenche a tudo em todos os lugares, aí eu posso ser um instrumento refinado. Aí eu posso ser alguém que deixa na história a marca da graça, da salvação, da libertação. Quem é Gideão? Gideão é um homem pequeno, da menor tribo, do menor grupo, da menor casa. Mas se ele entender quem está convocando e chamando para uma batalha desafiadora, meus irmãos, isso muda toda a história. O problema não é o sucesso. O problema é quando a gente se esquece de onde Deus nos chamou, quem Deus viu quando nos convocou para o seu projeto de vida. Isso acontece na vida do rei Davi. Quando Davi é poderoso e desvia do seu caminho, Deus vai lembrar. Deus não vai dizer: Davi, você é o grande compositor, você é o grande rei deste reino. Deus vai dizer: eu te chamei de trás das ovelhas. É tão importante percebermos isso, meus queridos, que o nosso coração seja guardado por Deus. Poderemos encerrar o nosso estudo aqui, se a gente entender que mais do que quem somos na fila do pão, é o Deus que nos chamou do fim da fila. Alguém já disse isso, não me recordo, numa frase muito poderosa, que quando Deus foi construir um povo para si, ele foi lá no Egito e não buscou quem estava no topo da pirâmide. Ele chamou aqueles que eram pó, porque a tradução da expressão hebraica hebreus significa literalmente aqueles que vieram do pó. Quando Deus foi chamar um povo para si, ele chamou quem estava ali, como Gideão, no meio do pó, no meio do medo, acovardado, preso. Quantos homens e mulheres de Deus se tornaram referência no meio do povo, não porque eram grandes coisas, mas porque sabiam e tinham consciência que em si mesmo não eram ninguém, mas nas mãos de um Deus salvador e gracioso se tornam instrumentos poderosos. E mais, ao olhar esse texto, não tem como, queridos, não fugirmos da pergunta: quem é que está falando com Gideão? Eu queria que você analisasse isso rapidamente. Quem é que está falando? Porque independente da versão bíblica, da edição que você está usando, nós vemos que sempre a expressão muda. Ora quem fala, por exemplo, versos 12 e lá no verso 20. E o anjo de Deus lhe disse. Só que quando você olha os versos 14, o Senhor se voltou para ele e disse:
Verso 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor. Verso 18, a segunda parte, e o Senhor respondeu. A palavra e a expressão Senhor aqui suprime a expressão anjo do Senhor. Então, 12, 20, anjo, 14, 16, 18, o Senhor. Aí nós temos que perceber quem é que está falando. E o verso 22 e 23, pela reação de Gideão, deixam mais claros para a gente. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Por quê? Porque no verso anterior, o 22, Gideão viu que era o anjo do Senhor e exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Não é apenas o mensageiro, eu vi a Deus. E diferente dos falsos deuses, porque tanto Baal quanto Azerá, que é citada no texto como alguém que o povo estava seguindo naqueles dias, você já deve ter visto algumas ilustrações. Os falsos deuses, assim como Moisés tem consciência lá no livro de Êxodo, que olhar para Deus pela sua glória, pelo seu poder, pela sua santidade, é sinônimo de morte para o homem, a mesma consciência que Isaías teve de vislumbrar a grandeza de Deus e se sentir pequeno, os falsos deuses impingiam que os seus adoradores não podiam olhar para eles. E eram potenciais de serem exterminados aqueles que olhavam para Deus. Você vê paralelos das festas pagãs, os deuses às vezes apareciam com máscaras, às vezes até com cara de animais que eles usavam para suas representações. Não era uma coisa só designada isso a Yahvé. Os falsos deuses tinham copiado isso também do Senhor. Mas aqui não, aqui aparece a expressão o Senhor. E Gideão tem essa consciência, assim como ele tinha aprendido das maravilhas do Deus que tirou do Egito, que tirou o povo do Egito, ele tinha consciência de que esse Deus não podia ser visto face a face. Mas diferente dos deuses que tinham ensinado que olhar para suas faces significavam morte, no verso 23 Deus diz, paz seja com você, não tenha medo. Esse Deus que se revela e que fala com Gideão é um Deus que veio trazer aquela paz e aquele sossego que o povo precisava. Deus aqui se revela de uma maneira muito linda, muito bonita, e Gideão ganha consciência. Então quem é que está falando? É o Deus que usa seu mensageiro. A expressão anjo do Senhor, traduzida ao pé da letra, é o mensageiro do Senhor, aquele que vem ser a palavra de Deus. Para muitos estudiosos, esse texto revela que Deus é único, mas ele se representa de maneira multipessoal, como Deus se representa no Filho, como Deus se representa no Espírito. Nós podemos olhar essa conversa entre Gideão e Deus e temos aqui um vislumbre da segunda pessoa da Trindade, por que não dizer da Trindade, onde Deus fala, onde Ele é Senhor e onde Ele representa a sua palavra numa pessoa de identidade própria que foi se revelando a ponto de Gideão ganhar a consciência de que via Deus face a face, assim como João Batista disse aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, a ele ouvi, a ele segui. Amados, nós temos aqui um Deus que se revela a Gideão e um Deus que está dizendo a Gideão, Gideão, se apresenta de fato diante de mim. E lá nos versos de 24 a 32, nós vemos que pela consciência do favor e da misericórdia, lá no verso 17, Gideão percebe que é Deus falando com ele, e Gideão coloca uma oferta diante de Deus, e Deus fala, peraí meu querido, antes você precisa, já que você entendeu que você está diante de mim, é necessário que você faça a coisa do jeito que me agrada, do jeito que me honra. Nós vemos ali Gideão tendo que trabalhar o conceito de adoração de maneira clara com um Deus.
Esse Deus não se compara com os falsos deuses. E ali de uma maneira muito clara, como diz no verso de número 25, o Senhor disse para Gideão apresentar um sacrifício diante de Deus, mas antes despedaçar o altar de Baal e de Azerá. Azerá tinha um poste ídolo, como nós vimos no segundo estudo do livro de Juízes. Gideão tem que aprender, então, que para se achegar diante de Deus é necessário pureza, é necessário santidade. Não dá para cultuar a Deus em paralelo a viver com o coração ligado aos falsos deuses. Se Deus está levantando um guerreiro para limpar a nação e para expulsar os midianitas, que são os inimigos que vieram de fora, se faz necessário, antes de tudo, enfrentar os inimigos que estão dentro do coração, enfrentar os inimigos que estão dentro de casa. Gideão vai aprender que Deus é Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Ele tem que ser o primeiro e o maior desejo da vida e do coração. Deus vai dizer: despedace os falsos deuses, quebre os falsos deuses, chute os falsos ídolos, tire-os diante de mim. Deus precisa ser Senhor de tudo se a gente quer ter um coração onde Ele seja amado, adorado, reconhecido. Adoração é entender que Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua honra, Deus não divide a sua atenção com nada, com ninguém, com nenhum ídolo, com nenhum outro desejo fora do lugar. Nada e ninguém deve ter a primazia. Naquela mesma noite, Gideão então vai e despedaça o poste sagrado de Azerá, o altar de Baal que estava na casa do seu pai. Infelizmente, Joás, um homem da tribo de Manassés, um homem que foi capaz de ensinar o seu filho sobre os feitos do Senhor. Lembre-se que Gideão tinha a noção dos feitos do Senhor, mas ao mesmo tempo criou o seu filho vendo adoração a Baal. Isso serve de convicção para nós. O que os nossos filhos estão vendo dentro de casa? Quem os nossos filhos estão vendo? A nossa energia, a nossa dedicação, a nossa atenção, a nossa primazia. Joás, quando acorda no outro dia, porque Gideão naquela noite arrebentou tudo, e vão dizer: Joás, teu filho Gideão fez isso. Ele derrubou o altar de Baal. E como aquele povo tinha medo de não ter a terra fértil, tinha medo de não ter a sua prosperidade agrícola, seu comércio agrícola indo em paz por causa dos midianitas, e por isso começaram a adorar os deuses dos midianitas, agora tem medo, porque falam: ô Gideão, seu filho arrumou uma confusão com a gente, Baal vai pesar a mão sobre nós. E nesse momento, Joás tem que se posicionar e ele fala: se Baal é Deus, que Baal lute com Gideão. Se Baal é Deus, ele que venha se defender. Eu não vou brigar com meu filho. Eu acho isso maravilhoso. Porque Joás reconhece na vida de Gideão uma adoração verdadeira que talvez faltasse a ele. Quantas casas, eu digo isso como pastor de jovens que fui, quantas casas eu vi filhos que amavam a Deus de maneira intensamente, até mais que seus pais. Oxalá essa mensagem de Juízes nos ensine isso. Perceber filhos com um coração totalmente voltado para Deus, a ponto de seus pais terem um quebrantamento e uma adoração primaz ao Senhor da vida. É aí neste momento que Gideão ganha um apelido que se torna o seu lema. Um lema que diz que a falsa adoração, que a falsa idolatria lute contra mim, porque eu me levantei para lutar pelo único Senhor. Eu me levantei para lutar por Yahvé, o Senhor de tudo, o Deus único. Se Baal é Deus, Baal contenda e lute comigo. Gideão então se levanta agora. E agora ele oferece um segundo novilho, verso 25, do rebanho de Joás, a Deus Todo-Poderoso. E a partir do verso número 32, Gideão vai ser chamado de Jerubbaal.
Porque ele se levantou para Deus. O verso 33 diz que os midianitas, amalequitas e o povo se reuniu para atravessar o vale de Jezreel, para dominar de uma vez por toda Israel. E é nesse momento, verso de número 34, que o Espírito Santo unge, toma, enche de óleo, de porção nova, de avivamento, não apenas o coração de Gideão, mas diz que Gideão convoca o povo com toque de trombetas, os abiezeritas, envia mensageiro a toda a sua tribo, o seu clã, a toda a tribo de Asser, de Zebulon, Naphtali, e aquele povo então se reúne, cheio da graça e entendimento. Verso 34 diz que mesmo ungido, já liderando o povo, o coração de Gideão, verso 36 e 37, ainda tem dúvidas. O texto deixa claro que Gideão diz: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Gideão conhece a Deus, sabe que Deus é Deus, mas há um espaço no seu coração para insegurança. Seu coração ainda tem um pouco de dúvidas. Ele precisa perceber a supremacia e a legitimação da soberania de Deus. Ele quer conhecer com profundidade a identidade e os atributos desse Deus, se eles estão realmente acima de todas as outras divindades em todos os aspectos. E nós chegamos naquele momento onde Gideão faz prova de Deus. Ele pega um pouco o verso 37, uma porção de lã, coloca para fora. No primeiro momento ele diz: olha Deus, se o orvalho molhar tudo menos a lã, eu creio que o Senhor vai comigo e vai libertar Israel por meio intermédio. No outro dia de manhã ele acorda, está tudo molhado e a lãzinha passa na frente dele. No outro dia, ainda inseguro, ele pede a prova contrária, que a lã esteja molhada e todo ao seu redor esteja seco. E lá no verso 38 diz que no outro dia, quando ele acorda bem cedo, talvez suando, transpirando, tal a secura que existe na temperatura da cidade de Brasília, quando ele pega a lã está escorrendo água, e diz que ele enche uma tigela de água só do orvalho que caiu. Amados, é lindo porque Deus está dizendo: Gideão, eu controlo tudo, eu controlo a natureza, porque os falsos deuses pediam para si essa autoridade. Essa prova de Gideão é uma prova que está legitimando exatamente isso. Quem é que controla? Quem é que está sob domínio de tudo? E Deus mostra para Gideão que é ele que está no controle de todas as coisas. Amados, eu queria com isso lembrar a vocês que esse texto não nos dá base bíblica nenhuma para colocarmos provas diante de Deus. Porque Gideão estava ainda em dúvida, porque o seu conhecimento de Deus era muito parcial. Nós acabamos de falar que Joás tinha ídolos dentro de casa, ao mesmo tempo que seu pai tinha dito do Deus que livrou Israel do Egito. Gideão não tinha a plenitude do conhecimento. Ele não tinha uma Bíblia na mão. Ele não tinha a revelação dos estudos de quem era Deus pelo uso de outros profetas. Ele não tinha a história de Israel totalmente clara diante dele. Esse teste, essa prova que ele faz, é um pedido de ajuda a Deus para edificar a sua fé. Ele cria em Deus. Ele sabia que Deus já tinha prometido algo. Ele está apenas dizendo: como é que vai ser esse algo diante de mim? Sou eu mesmo? Como é que eu posso ter certeza? Hebreus capítulo 1, verso 1 nos aponta que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, agora preste atenção no que diz o texto, e de muitas maneiras aos pais da fé, aos patriarcas, aos primeiros homens e mulheres que alicerçaram a fé do povo de Deus. Depois usou os profetas. Verso 2 vai dizer: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus parou de falar de muitas maneiras
E Deus passou a falar através do seu Filho Jesus. É por isso que nós somos cristãos. Ou seja, se queremos aprender algo a respeito da grandeza, da soberania, dos direcionamentos do Senhor Deus, e Ele vai nos dar direcionamentos de maneira graciosa, o que Deus vai usar para falar ao nosso coração e revelar o seu caráter, a sua majestade, seus atributos, seus propósitos, Ele vai usar a pessoa do seu Filho, porque nós estamos nos últimos dias. Deus vem falando, e o ápice da sua revelação esteve na pessoa do seu Filho Jesus. E o Espírito Santo, como diz João, Evangelho de João, o próprio Jesus dizendo, capítulo 16, que o Espírito Santo nos ensinará a respeito dele, nos falará dele. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a conhecer quem é Jesus, a sua grandeza e a sua revelação do Pai. O grande problema da igreja moderna é que nós conhecemos muito pouco a respeito do Filho. A nossa cristologia é pequena. Não porque não hajam livros, estudos, mas é porque nós pegamos só 2, 3 histórias. Nós estamos aqui, como revela o Evangelho de Marcos, capítulo 9, aquele homem que leva o seu filho possesso, e Jesus pergunta para ele: você crê que eu posso tirar este mal da vida do seu filho? Você crê que eu posso libertá-lo? E o pai diz para Jesus: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, eu sei que o Senhor é poderoso, os seus testemunhos estão dados, o Senhor é um homem que todo mundo fala bem, mas existem áreas que eu ainda não cresci, que eu ainda não amadureci na minha fé, que a minha fé ainda não tem essa clareza. Então, Gideão, ele ganha essas respostas do Senhor, porque Deus ainda está se revelando ao seu povo. Gideão não tinha a completude dos atributos de Deus, como eu e vocês nos últimos dias, pós a ascensão do Senhor Jesus e a descida do Espírito Santo, temos. Os autores bíblicos dizem que os profetas queriam ter essa unção que a igreja de Cristo Jesus tem, de compreender a Deus a partir da revelação do seu Filho e da presença do seu Espírito, que nos capacita a entender. Cuidado, irmãos. Nós vivemos numa geração má, adúltera, que fica pedindo sinais, quando Deus não precisa ser tentado através dos sinais. Nós precisamos, de fato, amadurecer a fé e nos apossarmos de toda a revelação. Por isso que o Paulo diz: eu transformo tudo que sou em esterco para poder conhecer o poder da sua revelação. E aí, depois de Deus dar prova de quem Ele é na vida de Gideão, entramos no capítulo 7, e no capítulo 7 existe então no Vale de Jezreel a grande batalha daquele pequeno guerreiro e as grandes potências ao redor de Israel, agora liderados pelo povo de Midian, os midianitas. É uma batalha dura, meus irmãos. E nós vamos ver como Deus, no capítulo 7, formou um exército e como Deus permitiu que Gideão ganhasse essa batalha. Queridos, aqui nos versos de 1 a 8 vai mostrar como, após convocar algumas tribos de Israel para lutar consigo, em comparação aos midianitas, o agrupamento de Israel estava numa desvantagem numérica absurda. Por quê? Porque enquanto os exércitos ligados aos midianitas tinham 135 mil soldados, o exército de Gideão somado tinha apenas 32 mil. E sabe o que Deus falou para Gideão nesse momento? Verso de número 2. Vocês têm muita gente. Verdade. Se aos nossos olhos 32 mil é muito pouco contra 135 mil, aos olhos do Senhor nosso Deus é muita gente. As grandes batalhas da vida está nos ensinando o capítulo 7 do livro de Juízes, é que nós não dependemos da quantidade, nós dependemos do Senhor.
diante do coração do povo, aquele número reduzido de soldados, se ganhasse, por acaso viesse a ganhar a batalha contra os 135 mil, seria motivo de arrogância. Deus diz que tem muita gente, porque no meio daquele número pequeno de soldados, se eles por acaso viessem a ganhar a luta contra os midianitas, mesmo sabendo que Deus estava dirigindo a vida de Gideão, no final da batalha aquela gente ia bater no peito e dizer: tá vendo como a gente é bom? Tá vendo como nós somos os caras? Sucesso é perigoso também por causa disso. A gente não olha de fato toda a estrutura que Deus trabalhou na nossa vida. Eles estão ali na fonte de Arode, num lugar onde tinha água, já talvez ouvindo o barulho dos outros exércitos chegando, com muito medo diante de si. Mas se a gente ganhar essa luta, nós vamos provar para todo mundo que nós somos bons mesmo. E Deus olha e fala: está errado. Verso número 2 do capítulo 7, o Senhor disse a Gideão: não vão lutar todos os que foram convocados, é muita gente, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então o que Deus faz, meus queridos? Deus faz uma limpeza no exército de Gideão. Deus fala: tem muita gente, então dispensa o povo, Gideão. Deus faz duas limpezas. A primeira limpeza, Deus manda Gideão perguntar: quem está com medo, manda embora, volta para casa. Aqueles que estão inseguros, com medo, volta. E diz que nesse primeiro grupo caiu de 32 mil para 10 mil, porque 22 mil pessoas foram embora. Não vou ter tempo para mostrar a segunda limpeza. Há muitos estudos, muitas conversas do porquê que Deus fez a divisão entre quem levou mão à água e de quem baixou para beber. Há várias interpretações, mas o fato é que Deus manda um grupo de 9.700 soldados embora, fica apenas um grupo de 300 soldados. E aí a gente pensa: como é que 300 vai ganhar de 135 mil? Agora sim, se um grupo de 300 ganhar de um grupo de 135, não existe outra explicação se não for a boa mão do Senhor. Isso ia convencer o próprio ego de cada soldado, de cada guerreiro, do seu próprio líder e de todo o povo que viesse ouvir a história. Ninguém com 300 ganha se não for a boa mão do Senhor contra 135 mil. Queridos, eu me lembro de uma frase do Dr. John Edmundo Haggai que diz: almeje algo tão extraordinário que está fadado ao fracasso se Deus não estiver envolvido neste projeto. Como pai, como pastor, como ministro, como amigo, como irmão, eu tenho que pensar. Dirigir uma casa, dirigir uma família, educar bons filhos, cuidar de um casamento, qualquer bom projeto de vida. Não cabe a minha arrogância, o meu orgulho, porque é um projeto de vida desafiador numa sociedade onde tudo esfarela, onde tudo é superficial, onde uma bactéria quebra uma nação, onde tanta coisa tira, a gente é frágil, essa é a verdade. Então todo bom projeto de vida deve e só pode buscar êxito se a boa mão de Deus estiver envolvida. Gideão tem que entender isso. Os exércitos de Gideão têm que entender isso. O povo deveria entender e proclamar: nós e nós mesmos somos fracos. Nós e nós mesmos somos incapazes. Nós e nós mesmos somos pequenos. Porém, o nosso Deus é grande e poderoso. Ele nos faz ter vitórias, êxitos e conquistas que nós e nós mesmos nós nunca conseguiríamos. É Ele quem nos faz ganhar as batalhas. A glória, o sucesso dessa vitória é dele. A honra é dele. A homenagem da conquista é dele. A glória é dele. Nós
Nós somos apenas servos dele, porque a vitória é dele. Nós fomos resgatados, nós fomos salvos, nós fomos libertos por ele e para a glória dele. É isso que Juízes capítulo 7 nos ensina. Se algum êxito, se algum sucesso, se alguma vitória na nossa casa, na nossa história, na nossa família existe, é porque Deus colocou a sua boa mão a nosso favor e vindo nos trazer o sustento e a vitória em si mesmo. Eu me lembro de 2 Coríntios capítulo 9, quando depois de ter grandes revelações de Deus, o próprio apóstolo Paulo tem a plena consciência que ele tinha visto coisas e aprendido coisas maravilhosas de Deus, porém toda essa sua conquista só existia, e a glória de suas conquistas, por causa da bondade de Deus. Ele vai dizer no capítulo 12, versos de 9 a 10, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, em minha pequenez, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amados, esse texto é um texto é um sinônimo da confiança e da humildade que Gideão, seu exército, todo o povo de Deus em toda a história deve ter diante do Senhor. Todas as nossas realizações, visões, projetos, alegrias e glórias da vida são frutos, sim, de Deus trabalhar nas nossas fraquezas, de um Deus que trabalha nos nossos limites, e é tão somente pelo seu poder, graça e misericórdia, pelo seu poder salvador, operando nas nossas fraquezas, operando nas nossas histórias, que passam a depender dele, que a gente conquista alguma alegria, algum êxito na vida. Adoração a Deus significa confrontar a idolatria que poderíamos ter na tentativa de carregar o que Deus está fazendo em nós apenas para nosso benefício. A idolatria não começa com a gente se achando Deus, mas a gente se colocando no lugar de usar os sucessos de Deus na nossa vida tão somente para nós. É aí que começa o problema. Tão somente para os nossos propósitos e talvez não para um propósito maior dele na nossa vida. Naqueles dias, os ídolos da terra, do comércio, da natureza, eram ídolos que o povo usava e carregava para servir apenas aos seus desejos pessoais. Nós, em Cristo Jesus, aprendemos como que diante de Deus nós somos seres frágeis, limitados, imperfeitos, que dependem dele de forma tão profunda para que ele possa nos usar e através das conquistas e das alegrias que temos, darmos a ele a glória de um projeto e de algo muito maior. Por isso que os irmãos me veem sempre usando a expressão legado. Legado é aquilo que fica das nossas vidas para a vida de outras pessoas que, apesar de sermos limitados e pequenos, sermos guerreiros e guerreiras do Senhor para abençoar outras vidas, para abençoar outras histórias. Então a glória nunca é nossa. A glória do Senhor que, apesar de sermos frágeis e limitados, Ele consegue nos usar, Ele consegue deixar a nossa história e um testemunho das nossas vidas para outras vidas, para outras histórias. Muita gente se acovarda e vai embora. Muita gente não tem no coração aquela postura humilde de depender de Deus. Quantos homens e mulheres Deus levantou e no meio do caminho se arrogaram, se orgulharam mais de si mesmo do que o que Deus estava escrevendo. E Deus dispensa a gente assim, como a maior parte do exército foi dispensada.
No verso de número 8 diz que aquela gente foi de fato embora, e olha o que diz no final do texto. E esses 300 que ficaram com as provisões, com as trombetas daqueles que partiram. Prestem atenção nisso, porque isso vai fazer parte da estratégia na hora da batalha. E às vésperas dessa batalha acontecer, nos versos de 9 a 15, nós temos um parênteses. Ou seja, Deus está preparando Gideão. Gideão está olhando para aquele exército de só 300 contra 135 mil. Aí Deus envia um ânimo, um encorajamento, uma vitamina para o coração de Gideão. Lá no verso 15, nós vemos Gideão voltar encorajado, animado. Por quê? Porque ele desce escondido até o exército dos midianitas. Lá ele ouve 2 soldados conversando. Nessa conversa, um soldado diz para o outro que ele tinha tido um sonho. E nesse sonho ele viu um pão rolando sobre o exército midianita e o exército israelense vencendo aquele povo. Você se lembra que Gideão estava malhando trigo no lagar. E agora o soldado vê um pão de cevada. E esse pão de cevada destruindo o exército midianita, sabendo com coerência que era a espada de Gideão. Talvez aquela história de Gideão malhando trigo tinha ficado conhecido no meio dos soldados, e agora vinha um pão rolando para dentro do acampamento de Midianita. Quando Gideão ouve isso, verso de número 15 diz que ele volta adorando o Senhor, exaltando, está com o coração adorador, está com o coração alegre. Ele é capaz de voltar, fortalecer os seus amigos, fortalecer esse grupo, gerar uma visão. E é lindo que ele diz: Deus entregou o exército midianita nas mãos de vocês. Aquele pão leve e pequeno de cevada agora é um exército que é capaz de, pelas mãos do Senhor, amassar e esmiuçar os midianitas. Não é mais aquele Gideão em dúvida, em medo, vacilante. É um guerreiro erguido para encorajar, fortalecer, animar os seus companheiros, que apenas em 300 vai massacrar os midianitas. Como? Versos de 9 a 25 nós temos a batalha. E aqui é muito lindo, porque nós vemos Gideão dando, a partir do verso de número 16, ele divide em 3 grupos, ou seja, 3 grupos de 100, um mais ao meio, um ao norte, outro ao sul do vale. Ele pegou aquelas trombetas, os jarros e tochas, que era para um exército de 32 mil, né? Era um exército muito menor. E por quê? Porque naquele tempo, nas batalhas, só alguns tinham ou um jarro, ou uma tocha, uma trombeta. Não era todo mundo, mas eram grupos de a cada 200, a cada 300, a cada 500. Então, para quem está dentro do acampamento midianita, olha para fora, vê várias tochas, ouve várias trombetas, o que eles pensam? Tem muito mais atrás de cada. Se cada uma dessa tem 500 por trás, faça um cálculo, porque eu sou ruim de números. O exército midianita ficou impressionado. E aqui no verso 17, que surge o grande guerreiro Gideão, porque ele diz para os seus companheiros de batalha: me observem, faça o que eu fizer. É lindo percebermos que em momento algum Deus deu essa estratégia para Gideão. Deus ia fazer uma outra coisa, e ele vai fazer. Mas Gideão, inspirado, ungido em adoração, tem uma visão do que ele podia fazer. Deus usa essa estratégia, Deus usa a capacidade, Deus usa o dom de Gideão a favor dos seus guerreiros, na liderança dos 300. Eu acho muito bonito, porque aquela palavra dita
lá no capítulo 6 de Poderoso Guerreiro, aqui acontece. Aqui ela se efetiva. Deus usa a capacidade de Gideão. Ele não é agora o menor da sua família. Ele é o líder do meio de um povo. Gente, que coisa especial. Que coisa nobre ver Deus levantando homens e mulheres limitados, imperfeitos, mas com visões, com capacidades, com dons. Lá no verso 22 diz: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez em todo o acampamento, lá dos midianitas, com que os homens se voltassem uns contra os outros. Nós não temos a menor dúvida que foi o Senhor que batalhou. Foi Deus que guerreou. Foi Deus que trouxe confusão, medo, dúvida, a noite bem escura, a ponto dos midianitas se matarem. Mas Deus usou Gideão, a visão de Gideão, os 300 homens com as tochas. Quando eles quebram um jarro, o barulho do jarro quebrando tal, ecoa no vale. Aquilo tem uma acústica que parece soldado marchando. Isso traz confusão e medo para o coração dos midianitas, e Deus usa a escuridão da noite, o medo, a dúvida, a cegueira. Deus põe uma confusão no coração dos exércitos midianitas, que também devem ter se confundido com a roupagem e com o medo dos outros exércitos que estavam ali. O pessoal não se identificou direito e eles se mataram. Então Deus usa sim a visão e a colaboração do dom de Gideão, e Deus trabalha contra o exército midianita, e aqueles homens se matam, a confusão toma conta e os 300 vencem a batalha sem dar uma única espadada contra os midianitas. Essa batalha nos ensina a darmos passos de fé quando nos reconhecemos pequenos diante dos desafios e lutas. De quando nos reconhecemos em obediência e dependência de Deus, e diante disso, ao mesmo tempo, nos posicionamos, porque os 300 estavam posicionados. E quando a gente se posiciona como homem que depende de Deus, como mulher que depende de Deus, como gente que vai lutar a favor do Senhor, nós descobrimos a força e a segurança que o nosso Deus nos oferece. Essa batalha nos lembra que temos que também colocar os nossos dons, as nossas estratégias e as visões que vamos amadurecendo para uso da glória de Deus no seu serviço e no livramento de tantas pessoas, que as circunstâncias impediram essas pessoas de ainda não entenderem o projeto de Deus. Gideão foi usado, os 300 foram usados, porque estavam em obediência, dependência e posicionamento para enfrentar aquilo que ia contra o povo de Deus. Deus lutou, Deus guerreou, a glória é dele, e ele na sua glória é um Deus que usa pessoas. Como usou Gideão liderando esse povo, como usou os 300, um grupo pequeno, para uma grande tarefa. Nós às vezes queremos, ou nós confundimos, melhor dizendo, sermos uma igreja que depende muito de Deus, em achar que deveríamos ser uma igreja grande para depois Deus usar. Erro grosseiro. Precisamos ser um povo posicionado, ainda que sejamos a menor tribo entre tantas tribos de Deus na cidade, mas ser uma tribo posicionada nos valores, ser uma tribo posicionada na doutrina, ser uma tribo posicionada no joelho, na dependência, na convicção, que usa os seus dons, que usa aquilo que tem nas mãos, os vasos, as trombetas, as tochas, gente que não enterra os seus dons, gente que põe a sua vida, mesmo correndo risco, para a glória e louvor do nome de Deus. Foi assim que Gideão vence a batalha. É assim que Deus é honrado. E lá no final do capítulo 7, nós vemos que os líderes dos midianitas saem correndo, assim como a gente viu Sísera. Outras tribos que não haviam se envolvido, como é o caso da tribo de Naphtali,
agora tem que perseguir os midianitas, já haviam sido convocados, mas agora eles entram na parte final da luta, a tribo de Aser, e vão atrás dos líderes midianitas, de lá das águas do Jordão até Batibara, como diz o verso 24, atrás de Oreb e de Zeeb. Por que esse texto está aqui? Por que esse destaque acontece no final do capítulo 7? Porque Gideão, já sendo agora um grande guerreiro, tem um grande desafio de vida no capítulo 8. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a vida vai nos posicionando e a vida vai acendendo semáforos. E nós vamos precisar ler os semáforos da vida para entender se de fato estamos dentro da vontade de Deus ou não. Se devíamos seguir ou parar diante de alguns propósitos de Deus para nossa existência. Eu quero pensar que Gideão é colocado diante do semáforo da vida, e se toda a sua história tivesse parado, a narrativa do seu feito tivesse parado no capítulo 7, oh, que coisa linda seria! O delicado é que o capítulo 7 avança, a história daquela batalha já vencida avança no capítulo de número 8. E isso revela o coração de Gideão após o sucesso, após o êxito, após a vitória. Gideão será considerado em toda a Bíblia como um herói de Deus. Lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, o seu nome consta ao lado de Sansão, dentre os heróis da fé, como um homem que dependeu de Deus. Gideão trouxe sossego e paz para a nação de Israel durante 40 anos, o mesmo período do rei Davi, mais um ciclo de sossego e paz de um homem que se levantou para a glória de Deus. Porém, meus irmãos, o seu coração é revelado no capítulo 8 como o coração de um homem, infelizmente, ainda vacilante. Eu penso que o problema de nós, crentes, muitas vezes não está nos períodos difíceis, de dor, de luta, de guerra, de dúvida. Nossos grandes problemas muitas vezes estão relacionados aos tempos de sucesso, aos tempos de prosperidade, aos tempos onde a tranquilidade, o conforto e a leveza trazem tentações novas ao nosso coração. Por que eu digo isso? Porque aqui no capítulo 8, nos versos de 1 até o verso de número 5, as coisas estão indo, verso 4, perdão, as coisas estão indo bem no coração do Gideão. No verso de número 3, nós vemos que Gideão ainda tem a consciência de Deus dirigindo a sua vida. Os efraimitas, que era uma tribo grande, economicamente poderosa, vai confrontar a Gideão, dizendo: Gideão, por que você chamou a gente só para entrar no fim da guerra? Gideão, por que você não chamou a gente para lutar antes? Gideão, por que você só botou a gente agora para ir caçar a cabeça de Oreb e Zeeb? Gideão, de uma maneira muito humilde, revela ali um sinal verde do seu coração. Ele ainda trabalha no princípio, irmãos, eu sou fraco porque a minha força vem de Deus. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Esse princípio aparece no verso número 3, quando ele diz: meus irmãos, Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, na mão de vocês. O que vocês fizeram é muito maior do que eu sou pequeno, eu sou da tribo de Manassés, vocês são os efraimitas. Que isso, meus irmãos, não fiquem revoltados, não fiquem bravos, porque o coração de Gideão ainda está fresco na mente e na sua alma, como ele diz no verso 3, que se ele vence, é porque o Senhor venceu. É Deus que esteve à frente, é Deus que esteve lutando, é Deus que esteve conquistando. Essa é a resposta aos efraimitas. Mas a história vai e um sinal amarelo acende.
Porque diz que no verso 4 e 5, eles estão ainda perseguindo, e os seus 300 estão exaustos, porque eles estão indo atrás dos reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Zeba e Zalmuna. E eles passam por duas cidades chamadas Sucote e Peniel. E Sucote e Peniel, por estarem na fronteira, não querem se envolver na luta. E os soldados estão cansados. Gideão pede que essas duas tribos deem pão e alimento a eles. E eles falam, olha, nós não vamos dar, porque vocês estão em guerra ainda. Porque tanto Peniel e Sucote estão com medo de Gideão não vencer. Então eles falam, se a gente der pão para os seus soldados, depois os reis midianitas vão dar um cor na gente. Então, nós não vamos nos aliar a vocês. Quando chega no verso 7 e no verso 9, acende a luz de amarelo para o coração de Gideão. Gideão diz para os anciãos dessas tribos, olha, eu vou atrás desses reis. Eu vou matar os nossos adversários. Mas quando eu voltar, e ele faz duas ameaças. Quando eu voltar triunfante, eu vou destruir a fortaleza de vocês e eu vou usar do espinheiro para vocês verem quem eu sou. Gideão, infelizmente, mostra que o seu coração já está esquecendo que o motivo do seu êxito, do seu sucesso, da sua alegria, da sua vitória é Deus. Ele já, diferente de quem soube tratar com diplomacia os efraimitas, agora ele já está se enchendo de si. Agora ele já está achando que ele é bom em alguma coisa. E ele usa de ameaça. Ele já começa a tomar o poder para si mesmo. E a história vai e infelizmente ele volta. E lá no verso 13, diz que depois de ter vencido os reis de Midian, Gideão volta e vai diante dos anciãos, verso de número 13 e 14, captura um jovem de Sucote, descobre quem são os líderes da cidade de Sucote, assim como depois ele derruba a torre de Peniel. Ele põe para fora um lado obscuro contra seus próprios irmãos israelitas. E infelizmente o seu coração já está enchendo de si, dando espaço como se fosse ele o homem que fez e aconteceu contra os adversários do povo de Israel. Ele ainda dá um último suspiro, porque quando ele volta para sua terra, diz o verso de número 22, o seu povo tenta fazê-lo rei. E ele dá o que eu chamo de um último suspiro, não aceitando esse cargo, não aceitando ser rei do povo. Pelo contrário, olha que declaração poderosa no verso de número 23. Não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Gideão quebra toda expectativa que o povo faz a respeito dele. Ele fala, não, meus irmãos, de novo, quem governa sobre Israel é o Senhor. Nós não precisamos ser como as outras tribos que precisam de um rei, como os outros povos, que precisam de um rei. O Senhor quer governar, um juiz aqui basta para orientar o povo. O Senhor quer reinar, o Senhor quer ser a ordem e a direção sobre o seu povo. Diferente do Gideão, que se achava forte em vez de um homem fraco, como ele foi sobre Sucote e Peniel, aquele é um Gideão quebrantado, humilde, que fala, não, é o Senhor, mas aí o sinal vermelho acende. Porque no verso 24, mesmo Gideão dizendo que não quer ser tratado como rei, o restante do capítulo 8 mostra que ele tem as posturas de um rei. Olha o que ele diz. De boa vontade, olha o que ele diz.
verso de número 24. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. E o verso 27 diz que Gideão usou o ouro para fazer o manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra, e todo o povo de Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e isso veio a ser uma armadilha para Israel e sua família. Ele não queria ser tratado como um rei, mas fez por onde? Nós temos aqui na revelação do texto, queridos, um Gideão que pede ouro do povo e faz uma estola de sacerdote, uma estola de ouro. Ele põe ouro numa roupa para parecer melhor do que os sacerdotes. Ele não era de uma família sacerdotal. De onde saiu para ele essa necessidade? E ele põe a sua casa de uma maneira para ser objeto de adoração, e o povo vai até ele e o adora, e aquilo que Deus tinha usado as outras nações como armadilha, agora o texto bíblico diz que isso virou armadilha contra Gideão, contra a sua casa, e vai ser a armadilha contra Israel. Nós vamos ver a consequência disso depois. Um líder que estava indo bem, se desvia e contamina o seu povo. Não precisa agora ser levantado um ídolo de fora. O Gideão participou, em vez daquele minha casa, minha vida, ele fez minha casa, meu ídolo. Aquilo que ele havia rejeitado com palavras, infelizmente ele viveu na prática. Ele agiu e se comportou como se fosse um rei idólatra. O que ele sabia de Deus, que ainda estava na sua mente, na sua convicção, na clareza dos atos de Deus à sua frente, não tinha, infelizmente, saído daqui e tomado conta de todo o seu coração. Havia um abismo profundo entre o que ele pensava e entendia de Deus e aquilo que de fato o seu coração deveria se dobrar diante de Deus. Seu erro maior foi não ter vivido na prática as verdades que ele conhecia. Capítulo 8 de Juízes levanta esse desafio para nós. O que nós já sabemos e conhecemos de Deus precisa ser vivido na prática, em humildade, em quebrantamento, em família, como verdade de Deus, onde só Ele pode reinar sobre nós, onde o nosso coração, o nosso peito não pode se encher e se erguer, deve se manter humilde e quebrantado. Em Gálatas, capítulo 2, verso 14, nós vemos o dia em que o apóstolo Paulo repreende a Pedro por Pedro estar se desviando da liberdade que há em Cristo Jesus para o judaísmo da lei. E Paulo usa a expressão: eu repreendi a Pedro por não andar de acordo com a verdade do evangelho. Nós temos um evangelho a ser amado, obedecido e servido. E toda vez que a gente se desvia achando que a gente merece algo ou que é digno de algo, a gente está se desviando do evangelho de Cristo Jesus. Há homens e mulheres que falam de que só Cristo basta em suas vidas, mas eles vão criando diante de si pequenos coletes sacerdotais, dando a eles uma posição para conquistar influência e honra para si mesmo e não para Deus. Cuidado, meu querido, minha querida, com o colete de crente que você pode estar vestindo no dia de hoje. É ser um pouquinho ídolo a cada situação onde nós criamos necessidade onde as pessoas precisam nos aplaudir, nos reverenciar e dar a nós como cristãos um lugar de honra que às vezes nós não conquistamos com um verdadeiro testemunho, com um verdadeiro quebrantamento, com uma verdadeira humildade, onde nós queremos ser homenageados mais do que o nosso próprio Deus.
Diferente de Gideão, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 5 e 8, diz que Jesus foi tentado a governar com poder todas as nações, sem necessariamente se entregar a um sacrifício pessoal. O maligno tenta Jesus a governar os povos sem antes enfrentar a sua cruz e a sua renúncia, simplesmente por entregar uma falsa adoração, uma adoração errada. Mas Jesus não se permite se dobrar para nada ou governar ninguém sem antes passar pela cruz. Jesus nos ensina que nem mesmo ele, como filho do homem, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como diz Marcos 10, 45. Por isso nós seguimos a Jesus. Jesus é o líder do exército perfeito, que não se permite confundir. Ele sempre está atribuindo as suas vitórias e as suas honras a Deus Pai. Nem mais, nem menos. E ele diz que toda a nossa vida deve ser tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele que foi capaz de, na cruz do Calvário, entregar a si mesmo nas mãos do Pai eterno. No seu maior momento de glória, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é o nosso líder, é o nosso general das batalhas da vida, porque ele foi o cordeiro humilde, que nunca se exaltou, que nunca se pôs numa posição de glória. Ai de mim, ai de você, se tivermos uma glória, uma honra, uma homenagem, fora daquilo que Cristo conquistou por nós. Infelizmente hoje, nós vemos homens e mulheres que, quando usam bem dos seus dons, confundem a posição de sucesso, de êxito que há por Deus usar as suas vidas, numa posição de que deveriam governar e serem eles homenageados e honrados. É maravilhoso poder trabalhar e servir a Deus e, como é a minha posição, até ter o seu sustento de vida, vindo do trabalho no ministério cristão. Outra é querer ter uma posição de supremacia sobre o povo de Deus, simplesmente porque tem dons maravilhosos. O verso 27 e o verso 35 de Juízes capítulo 8. Diz que aquela armadilha que Gideão ergueu, ele ergueu não apenas contra ele, mas também contra a sua família. O verso 5 diz que o povo de Israel não foi bondoso com a família de Jerubaal, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Ele foi aos poucos desviando o coração do povo, a ponto do povo não reconhecer o seu legado, a sua história. E aí essa arrogância que ora estava no coração de Gideão atingiu até mesmo a sua família e a sua nação. Uma nação que vai se desviar dos caminhos do Senhor pelo mau exemplo no final da sua vida, no final da sua batalha, no final da sua história. Você se lembra qual foi a pergunta que eu deixei a você no começo do nosso estudo? Quais são os perigos com o sucesso? Quais são os perigos que muitas vezes o êxito que conseguimos diante do próprio Deus poderiam fazer o nosso coração, poderiam fazer a nossa vida se desviar? Não é incomum Deus levantar homens e mulheres pequenos e colocá-los numa posição de honra, numa posição de bons exemplos, numa posição onde suas histórias sejam testemunhos de vitória, exemplos de fé, exemplos de ousadia, exemplos de bom uso de dons. Mas até onde isso muitas vezes não pode vir a confundir o coração desses próprios homens e mulheres erguidos diante de Deus. Se você me perguntar, Pastor Oswaldinho, você conhece histórias assim? Infelizmente muitas.
É uma frase que eu cunhei, que eu digo, eu tenho saudade de alguns amigos, no tempo que nós éramos pobres. Porque alguns amigos que eu comecei a corrida cristã, onde eu tinha muito menos do que Deus me proporcionou ter hoje. Eram amigos que me motivavam e me incentivavam a buscar a graça de Deus. Alguns desses amigos enriqueceram muito, financeiramente dizendo. Materialmente dizendo, dispararam na minha frente. E nós vimos e ouvimos o testemunho de como Deus deu esse êxito. Alguns desses amigos hoje, suas famílias estão longe do Evangelho. Alguns desses amigos hoje não gostam nem de falar da igreja. Confessam uma fé mental, porém os seus corações estão longe de uma adoração verdadeira. Me lembro de um desses amigos voltar uma década depois, pedindo nossa ajuda, para que houvesse aquela mesma alegria, aquela mesma unção, aquela mesma adoração, aquele mesmo quebrantamento de muitos tempos atrás. Porque a riqueza, o sucesso e o êxito apagaram de suas mentes a dependência de Deus. Que isso não esteja se repetindo na nossa história. Que isso não esteja se repetindo na nossa igreja. Que o livro de Juízes nos faça lembrar daquele último suspiro que Gideão teve no verso 23, dizendo: o Senhor reinará sobre nós. Quero orar com você, para que o Senhor esteja reinando a cada dia, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa história e no legado para os filhos dos nossos filhos. Que eles saibam da nossa fé, que eles saibam da nossa ousadia, que eles saibam dos nossos dons, que eles saibam das nossas vitórias, mas que eles saibam, acima de tudo, que houve um Deus que nos sustentou e que foi o motivo da nossa maior alegria, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai, como nós te louvamos nessa noite, por ver Gideão ser honrado no livro de Hebreus, na galeria de um homem de fé, na galeria daqueles homens e mulheres que este mundo não era digno do suor, do trabalho, da honra que eles te prestaram. Agora nós queremos olhar também um Gideão que era imperfeito, que era homem como nós somos, que tinha um coração que precisava te conhecer ainda mais. Como Paulo disse, aprender a conhecer o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Nos ensina a perder tudo que precisamos nessa terra, se necessário for, para conhecer a grandeza, a majestade, a beleza, a essência, a excelência que há em Cristo Jesus. Não permita que o nosso coração se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, para a glória, honra e louvor do teu nome. Nos levanta, Pai Santo, como homens e mulheres que vencem, que conquistam, que a cada batalha vem a tua boa mão, nos dando estratégia, nos dando visão. Mas depois de toda a festa, de toda a alegria das vitórias, possamos tratar bem os nossos semelhantes, não como vingativamente Gideão tratou ao povo de Sucote e Peniel, mas termos a consciência de que quem está sentado no trono da glória, no trono da vitória, no trono do sucesso, é o Senhor e não nós. Queremos ainda ter um coração pequeno, de gente chamada e que não se esquece do seu chamado, de gente que sabe que cada vitória, cada alegria, cada êxito, cada carro zero comprado, cada pós-graduação feita, cada porta que nós passamos nessa terra, vencendo, prosperando, superando a nossa história limitada, foi a boa mão do Senhor, foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que venceu e conquistou sobre nós, para a sua glória e testemunha do seu eterno cuidado que há em Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós queremos vencer, nós queremos ir adiante, mas não sem a tua bênção, não sem a consciência de que é o Senhor que vence a nossa pequenez, que vence a nossa maldade, que vence a nossa ignorância
e que vence para que estejamos mais aos teus pés a cada dia e de geração em geração. Que os filhos dos nossos filhos saibam que o Senhor reinou e reina sobre nós, hoje e sempre, para a tua glória. Amém. Obrigado pela sua presença. Beijo no coração. Rica semana, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor Salvador, o nosso juiz e advogado, e as doces consolações do Espírito que renovam todo o povo de Deus para avançarmos no conhecimento da graça e da vida que há em Cristo Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe.